apenas, no início, que tais experiências naturalmente não provam a sobrevivência, mas são muito surpreendentes do ponto de vista do epifenômeno da consciência. No último capítulo, páginas 156 e seguintes, o autor apresenta suas conclusões finais sob o título Especulação e Reflexão. Entre outras coisas, tenta explicar o que entende ele sobre o que nomeou por cenarista Stage Carpenter, e o a que chamou produtor-producer. Diz que não se trata de pessoas, são meros elementos constitutivos da personalidade humana, fatores da complexa organização da personalidade. A hipótese telepática é ainda a favorita do autor. Diz ele, finalmente, que há indícios de que a mentalidade científica começa a aceitar a existência dessa faculdade humana, mas a ideia de que esse conceito novo pode provocar uma revolução em nossa concepção da natureza das coisas, ainda está longe de ser aceita pelo mundo filosófico e científico. O autor acha naturais as reações, de indiferença ou de hostilidade, aos fatos que ele traz ao conhecimento público. A verdadeira razão, diz ele, é que os fatos, que trouxemos à luz, se chocam violentamente com o ponto de vista amplamente aceito acerca da natureza das coisas. A telepatia exige uma revolução nas ideias correntes sobre a personalidade humana, e a premonição exige uma revolução nas ideias correntes sobre o tempo. Página 159, mais adiante acrescenta que, a seu ver, trata-se de uma reação em defesa de um credo. Recomenda, a seguir, a experiência hipnótica como elemento subsidiário de pesquisa psíquica, em lugar das laboriosas técnicas estatísticas utilizadas pelos atuais parapsicólogos. Os processos quantitativos que esses pesquisadores estão utilizando, apesar de úteis na solução de certos problemas, são inadequados à pesquisa psíquica, que deve ser qualitativa e não quantitativa. Esta é, sem dúvida, uma afirmação muito lúcida do autor. Concordamos plenamente com ele, neste ponto, embora partindo de premissas diferentes. Certamente que, ainda segundo o autor, as novas ideias, qualitativamente avaliadas, acarretarão grandes alterações nos quadros da lógica e do senso comum. Sem elas, no entanto, não faremos progresso algum, mas ficaremos apenas a remexer, sem cessar, o mesmo material antigo. Pag. 163. O subcapítulo final é dedicado ao problema da sobrevivência. Envereda o autor pela sua habitual teorização. A seu ver, a resposta acerca da sobrevivência depende de certo background de pensamento admitido quando a pergunta é formulada. A pessoa que pergunta tem sempre em mente um específico background intelectual, dentro do qual espera seja colocada a resposta. Na opinião do autor, é por causa da falta de background adequado que as grandes experiências religiosas e místicas têm ficado, a maior parte das vezes, como propriedades individuais, incapazes de serem transmitidas a outrem. Cita, a seguir, um trabalho de R. Dodds, que pelo título de estudo, Por que não acredito na sobrevivência? Não acredito, diz Mr. Dodds, porque a sobrevivência implica a preexistência e os psicólogos não encontraram traço disso. No dia em que o encontrarem, diremos nós, Mr. Dodds descobrirá novas fórmulas para escapar ao dilema e expressar suas negações estéreis, até que a evidência seja tão esmagadora, que não haverá mais para onde escapar. Outro aspecto que Mr. Dodds apresenta em favor de sua negação é o de que, dentro da teoria da preexistência, uma criança recém-nascida deveria possuir mente, espírito, amadurecida, ao passo que parece ser simplesmente um espírito infantil num corpo infantil. O argumento final de Mr. Dodds é o mesmo de todos os materialistas e feito da mesma diafaneidade insustentável. Diz ele, vitorioso, se a mente decai com o corpo, na velhice, como se pode esperar que ela sobreviva a ele? Quanto a Mr. Tyrrell, apresenta também suas conclusões cercadas de tantos subterfúgios e alçapões que quase não conseguimos aprisioná-las em nossa compreensão.
Diz ele que se a pesquisa psíquica tem fornecido ou não elementos para uma resposta positiva ou negativa, com respeito à sobrevivência, é uma questão pessoal, que cada um deve resolver a seu modo. Muitos têm mesmo questionado se seria possível obter-se uma prova positiva sobre isso. Na sua opinião, a pergunta direta tem sido sistematicamente afastada e, em lugar de uma resposta direta, nos tem sido revelado algo de uma perspectiva geral, dentro da qual a pergunta deveria ser formulada. Mas, conclui ele, e isto é importante, leitor acho que podemos dizer que, se a resposta tivesse sido uma simples negativa, os aspectos da personalidade, que nos estão sendo revelados agora, não teriam sido encontrados. A pesquisa psíquica não apresenta uma folha em branco, certamente. Ao contrário, descobriu algo tão grande que as pessoas fogem dela numa reação de medo. Acham que não podem enfrentar os fatos e não estão dispostas a fazer o drástico recondicionamento que o assunto exige, em suas caras convicções. Pag. 168. Lamenta o autor que a pesquisa psíquica não tenha conseguido influenciar o mundo científico e mais culto, levando-o a compreender a importância do assunto ou, pelo menos, a senti-lo sob sua verdadeira luz. Acha que o culto popular do espiritualismo é o maior inimigo dos pesquisadores, entre os quais se inclui. Finalmente acrescenta que o mundo atingiu um ponto em que o valor do indivíduo não pode mais apoiar-se apenas nas forças da religião e da moral, mas precisa da convicção intelectual, baseada na direta exploração do ser humano. Aí está, a meu ver, o engano fundamental do autor e dos que seguem esta mesma ordem de ideias. A dificuldade em encontrar respostas corretas reside precisamente na teimosa atitude de querer dissociar a concepção filosófica da alma, de sua concepção religiosa. Daí sua má vontade com as doutrinas espiritualistas, porque estas não entendem o espírito sem o sopro divino. Está nas primeiras páginas da Bíblia. Mr. Tyrrell ainda está preso à ilusão de que se pode estudar o espírito humano friamente, como uma coisa, quando, em realidade, o espírito é muito mais que isso. Vemos assim, como sempre, que as conclusões de tais livros são melancólicas. Um homem culto e inteligente, como se depreende ser o autor do livro em discussão, vem a público debater problemas de natureza espiritual, mas foge medrosamente à ideia do espírito como entidade autônoma, consciente, fagulha inicialmente desprendida do Criador. Realiza os maiores prodígios de ginástica mental para afirmar que a aparição é um drama telepático arquitetado pelo inconsciente dos interessados, que o fenômeno em si é mera alucinação sensorial, que a sobrevivência, simples hipótese, das mais remotas, é constituída de retalhos da personalidade extinta e que ficaram a boiar na memória dos sobreviventes. Finalmente, informa que o mundo precisa de convicções intelectuais mais ou menos materialistas, porque religião e moral não bastam para a sustentação da estrutura filosófica do indivíduo. É nisso que dá a ciência esterilizada pelo racionalismo materialista, dissociado do pensamento religioso. E por incrível que pareça, é esse o tipo de pesquisa que as chamadas religiões oficiais têm incentivado indiretamente, ao combaterem, com todas as forças cegas da intolerância, aqueles que, iluminados por uma verdade superior, continuam a insistir em que o espírito humano preexistente, sobrevivente e imortal, não pode ser estudado à luz bruxuleante da tosca ciência humana. É indispensável que sobre ela também incida o facho poderoso do pensamento religioso. O próprio Dr. Heine, num momento de lucidez, já declarou que, até onde alcança a pesquisa moderna, a conceituação da alma psicológica não colide com a da alma religiosa. Por tudo isso, achamos legítimo concluir que Mr. Tyrrell escreveu um livro na esperança de provar que 2 mais 2 é igual a 0. 5. As 3 faces de Eva. Parece que os mentores do plano superior estão, no momento, interessados em oferecer,
aos estudiosos dos Estados Unidos, casos do mais alto interesse psicológico e espiritual, com o objetivo de chamar a atenção dos nossos irmãos do Norte, para os grandes problemas do espírito humano. Primeiro foi o notável episódio de BDMUPI, no qual uma jovem senhora americana revelou, em estado hipnótico, e para surpresa dos circunstantes, inclusive seu hipnotizador, fatos e memórias de uma existência anterior, vivida na Irlanda. Com aquele espírito prático dos americanos, os diálogos, entre o hipnotizador e a jovem dona de casa, foram gravados e reproduzidos minuciosamente no livro que conquistou largo público, no mundo inteiro, e foi traduzido em várias línguas. Sobre o impacto da obra, que narra singelamente os fatos, sem procurar interpretá-los, a opinião americana foi profundamente atingida, porque o livro se ocupa da reencarnação, uma doutrina que, até mesmo entre os espiritualistas americanos, não constitui ponto pacífico. De qualquer forma, a experiência narrada colocou o problema da sobrevivência e da reencarnação, por assim dizer, nas manchetes dos jornais e como tema obrigatório de discussão em reuniões públicas e privadas. Podemos imaginar que ao impulso da curiosidade acirrada muita gente tenha procurado ulteriores esclarecimentos, em obras menos sensacionais, porém mais meditadas. É lícito concluir, portanto, que, num balanço geral, o resultado tenha sido francamente positivo para as doutrinas espiritualistas, de vez que, superada a fase do sensacionalismo, fica um saldo de interesse legítimo e sádio em torno do fenômeno e de suas consequências morais e religiosas. Depois disso, as baterias da publicidade se assestaram sobre outro caso que se tornou famoso e foi acabar em Hollywood, onde a 20th Century Fox produziu um filme de apreciáveis qualidades dramáticas, que até valeu um prêmio à intérprete principal. Mesmo o leitor menos afeito às novidades cinematográficas, saberá que se trata do caso a que foi dado o sugestivo título de As Três Faces de Eva. O livro, do qual saiu o filme, foi escrito pelos doutores Corbett H. Tigpen e V. M. Clerkley. A tradução em português, de Frederico Branco, foi publicada, em 1958, pela Instituição Brasileira de Difusão Cultural, IBRASA. Há, porém, uma diferença fundamental entre os dois livros, muito embora tratem ambos dos problemas do espírito. O primeiro é narrado por um leigo que apenas sabia hipnotizar e foi dos que mais se surpreenderam com os resultados de suas experiências. Ele não procura explicar nem construir hipóteses sobre o que observou. O segundo, As Três Faces de Eva, The Three Faces of Eve, escrito por dois médicos, está eivado de distorções, introduzidas por contingência do próprio raciocínio chamado científico, unilateral e intransigente. O leitor habituado aos estudos espíritas, no entanto, poderá seguir a trama do caso, mesmo através da esdrúxula terminologia e das não menos esdrúxulas explicações oferecidas. Em suma, trata-se de um exemplo típico do que se convencionou chamar cientificamente de personalidade múltipla. Tal como no caso de BDMUPI, a personagem principal deste drama da vida real era uma jovem senhora casada. Seu caso, de tão sensacional e notável, extravasou das revistas e jornais médicos, para a imprensa alega, provocando grande celeuma e os mais disparatados comentários. Já no prefácio do livro, o Dr. J.M.C. Wundt, ex-presidente da Associação Americana de Psicologia, tem uma expressão muito reveladora e muito franca, ao apresentar o livro, quando diz que o leitor compartilha o assombro e a confusão dos autores, que são experimentados profissionais. É exatamente isso. A despeito da emaranhada terminologia e do jargão acadêmico dos autores, qualquer leitor de mediana inteligência pode concluir que eles se acham tão perdidos quanto a moça, nas complexidades do caso. O quadro clínico era um tanto confuso. A jovem senhora se queixava de fortes dores de cabeça,
que não cediam à força de nenhuma droga e frequentemente acabavam em desmaios. Era tímida, algo tensa, narrava tudo numa voz meio monótona e baixa. Os costumeiros exames de laboratório, raios-x e outros testes, nada revelaram quanto às causas das dores. A paciente era calma, parecia exercer perfeito controle sobre suas emoções e atitudes. Enfim, não era um tipo nervoso. Por motivos óbvios, o médico lhe atribui, no livro, o nome de Evelyn, em lugar do nome verdadeiro. Por longo tempo a moça foi tratada pelos especialistas, com os recursos ao seu alcance. Interpretações de sonhos, análises de fragmentos esparsos da memória, retalhos de recordações infantis, enfim, os métodos clássicos de psicanálise. Ao cabo de algum tempo, a dor de cabeça desapareceu e durante um ano a moça passou relativamente bem. No entanto, durante uma visita a alguns parentes, Evelyn e o marido empenharam-se em violenta discussão, da qual chegaram a concluir que não seria mais possível a vida em comum. O marido voltou a casa sem a esposa, esperando que ela viesse apanhar suas roupas e objetos de uso pessoal, para ir embora. Para sua surpresa, porém, ela voltou perfeitamente bem, sorridente, calma e reassumiu seus encargos domésticos. Embora não se diga no livro, foi essa a primeira vez que a segunda personalidade se manifestou conscientemente, através de Evelyn, pois que a criatura que discutira com o marido não era a mesma que chegara mansamente em casa, de volta. Aliás, Evelyn nem mesmo tinha consciência da cena passada em casa dos parentes, como se verificou mais tarde. Para qualquer conhecedor da fenomenologia espírita, aí está a indicação de que Evelyn fora controlada por outro espírito, durante o período em que discutiu com o marido. Decorrido algum tempo, declaram os médicos, no consultório, que não tinha a menor lembrança do período que dizia terem passado em casa do parente. Além disso, durante aqueles dias demonstrara alegria e vivacidade inteiramente fora do comum para seu caráter tímido e reservado. Era outra criatura. Queria passear, divertir-se a valer e de fato divertiu-se, mesmo depois que o marido regressou a casa para ficar à sua espera. E como é que Evelyn não se lembrava de coisa alguma do que ocorrera nesse espaço de tempo? Sob a ação da hipnose, conseguiu recordar-se dos fatos mais triviais, mas suas observações sobre a discussão com o marido eram confusas. Depois, a história começa a se desenrolar em lances mais dramáticos. O marido pediu com a maior urgência que fosse marcada uma consulta para Evelyn. Sem seu consentimento, ela havia comprado uma quantidade enorme de roupas caras, mandando debitar tudo à conta dele. Ao ser interpelada, informou ao médico que nunca tinha visto aquelas roupas até o instante em que o marido a levara ao armário para mostrar-lhes. Além do mais, não estavam de acordo com seu gosto pessoal. Evelyn vestia-se com discrição e com roupas baratas, pois o orçamento doméstico não dava para luxos. Grande foi seu espanto ao dar com toda aquela roupa de fina qualidade em seu próprio armário. Compreendia perfeitamente a indignação do marido, pois suas compras deveriam ter ficado num dinheirão. Isso ainda mais enfurecia o esposo, que acreditava estar ela mentindo. O desconhecimento do problema espiritual por parte dos autores é impressionante, constituindo a principal causa das suas perplexidades. Quando recebem uma carta, começada por Evelyn e concluída por outra personalidade, espírito, ficam a imaginar quem teria escrito aquele final, meio desconexo. Por fim, Evelyn, profundamente deprimida e impressionada, narra que estava ouvindo vozes, nitidamente, quando se achava sozinha. Imaginou-se louca. Era uma voz de mulher, às vezes lhe parecia familiar e dizia coisas banais em frases vulgares. Os médicos concluem que se trata de uma simples alucinação auditiva. Nem lhe passa pela cabeça que poderia ser o espírito irresponsável da outra, procurando criar dificuldades à pobre moça. Já as dores de cabeça, seguidas de perda de consciência, indicam claramente,
ao leitor de obras espíritas, que a jovem senhora lutava desesperadamente para não ceder o controle de seu corpo físico ao espírito invasor. Aliás, a própria invasora, a que chamariam Eve Black, para diferenciar de Evelyn, informou isso ao médico, quando a oportunidade se ofereceu. Um dia, enquanto o médico conversava tranquilamente com Evelyn, esta sentiu uma espécie de tontura, modificou sua postura e mudou completamente sua psicologia. Não era mais a moça tímida e recatada, mas uma criatura ousada, maliciosa, de uma vivacidade notável, que o fitava nos olhos, num sorriso franco. Disse-lhe: "Alô, doutor." O médico confessa sua surpresa e faz uma pergunta ingênua. "Como se sente, agora?" "Ora, otimamente, nunca me senti tão bem. E o senhor, como tem passado?" Desenrola-se, então, o mais incrível diálogo, pois que nem por sombra admite o doutor estar falando com outra mulher, máxime na posse do mesmo corpo. Eve Black, pois ela, entende perfeitamente a situação e se diverte a grande com a perplexidade do analista. Fala sobre a outra, na terceira pessoa, como é natural, coça as pernas, pede cigarros, tagarela sem parar. O médico, então, faz outra pergunta infantil: quem é ela? Ora, Evelyn, claro. Aquela sua pequena paciente, santa e resignada. Mas você não é Evelyn. Não me faça rir. A esta altura, deveria estar mais bem informado, doutor. Quando o médico lhe fala sobre o marido, responde firme: não tenho marido algum. Vamos deixar isso claro. E depois? Bem, mas, então, quem é você? Ora, sou Eve Black, dando o nome de solteira da senhora White. Eu sou eu e ela é ela. Explica, então, o incidente dos vestidos. Assumiu o controle do corpo de Eve e foi passear, fazer compras e divertir-se, mandando a conta para o marido da outra. E ria. Mais adiante o médico fala sobre a filha e ela responde prontamente que não tem filha nenhuma. Nada tem com a menina, que é filha da outra. Não negava que o corpo que ocupava no momento era de Evelyn e que desse corpo nascera a menina, havia 4 anos. Onde estaria nessa época? Não sabia. Não sabia de muita coisa, infelizmente. Confessou, porém, que frequentemente tinha acesso à memória e aos pensamentos de Evelyn, enquanto que, ao que se depreendia, a senhora White não sabia ainda de sua existência. Quanto às dores de cabeça, foi taxativa: o que lhe causa as tais dores de cabeça, é tentar impedir que eu apareça. Ela não sabe bem o que está acontecendo, mas, quando tenta deter-me e não consegue, tem uma dor de cabeça infernal. Deduz-se também, dessa longa conversa do médico com Eve Black, que o objetivo desta é ficar dona absoluta do corpo de Evelyn. É tão irresponsável a invasora, que sai à noite, pratica os maiores desatinos e se diverte com a ressaca que a outra tem de suportar no dia seguinte. Mas você própria não sofre os efeitos da ressaca? Pergunta o médico. Resposta: lógico que não sinto nada. Confessa, também, que a voz que Evelyn tem ouvido é a sua. Fazendo isso, conseguia mais facilmente o controle do corpo da outra, que se perturbava seriamente. Mas o marido não ouve o que ela fala. Claro que não, doutor. E o caso se complica a cada instante e cada vez mais confusos se acham os médicos. Internam a moça no hospital, onde Evelyn e Eve Black se alternam no mesmo corpo, deixando os circunstantes na maior confusão mental. Quando o médico pede a colaboração de Eve Black para aliviar as dores de cabeça da outra, ela responde que, se fizesse isso, talvez não conseguisse sair outra vez. O médico resolve colocar Eve Black em contato com o marido de Evelyn. A conversa é penosa e cheia de tropeços, pois parece que o Sr. White não se convence de que a moça com a qual está falando não é a mãe de sua filha. Isso o deixa atônito. É o mesmo físico, são os mesmos olhos, os cabelos, a roupa.
Só a atitude mental é outra. Mistério. Faça o que quiser com a menina. Quantas vezes terei de repetir que não tenho nada com a sua filha, nem com você? O médico começa, por fim, a notar as diferenças entre as duas personalidades. Enquanto Kiewitt se deixa hipnotizar com relativa facilidade, é impraticável hipnotizar Eve Black. Esta, por sua vez, tem alergia pelo nylon, que a outra não tem. Daí a coceira que sente nas pernas. No capítulo 5, os autores fazem uma pausa em sua narrativa, para tecer considerações sobre o caso em si. Invocam centauros, unicórnios e a famosa história de Stevenson, o médico e o monstro. A certa altura, dizem muito doutorais, múltipla personalidade é frequentemente classificada como uma forma de histeria. Alguns casos estudados demonstraram, além de uma dicotomia do consciente, vários inconfundíveis sintomas clássicos de neurose de conversão, etc., etc. Num raro momento de lucidez, página 60 da tradução brasileira, os autores têm isto a dizer, nos tratados, sempre a autoridade irrecorrível e incontestável dos tratados clássicos. A dupla personalidade é frequentemente classificada entre outras dissociações do consciente, sob o termo familiar de histeria. Nenhum de nós julgava, contudo, que fosse apropriado classificar nossa paciente dessa forma, nem julgávamos que fosse reagir da forma habitual, como reagem as vítimas daquela moléstia comum. Naquela mulher havia alguma coisa que nos trazia à mente, distintamente, as limitações de nossos conhecimentos, no insondável mistério da entidade humana e da vida, em torno do reduzido volume de fatos e das elaboradas e dúbias teorias da psicopatologia. Esta é uma afirmativa sadia e construtiva. A humildade intelectual assume proporções de coragem moral e desejo de procurar novos rumos, em face do problema que os chavões comuns da chamada ciência ortodoxa não conseguiram decifrar. Mas é inútil, os autores continuam a pesquisar recordações da infância, a remexer a vida pregressa, à cata de complexos que se enquadrem nas suas teorias. Com toda a sua ignorância e irresponsabilidade, Eve Black parece entender mais do caso que os homens encarregados de resolvê-lo. Infelizmente, os tratamentos clássicos, ditados pelas fórmulas consagradas na ciência oficial, não produziam resultados satisfatórios. Eve Black continuava a fazer das suas e a criar os mais sérios embaraços e humilhações à pobre Kiewitt. De uma vez tentou estrangular a filha do casal. Deu-se a separação, a moça procurou empregar-se, mas a interferência de Eve Black sempre criava situações insustentáveis e difíceis. Certa ocasião, Kiewitt tentou matar-se e, temerosa de perder o instrumento físico com o qual se divertia, Eve Black escreveu assustada ao médico, pedindo sua urgente interferência. As explicações são óbvias. Em outra ocasião, perguntada como conseguia manifestar-se, Eve Black respondeu: concentro-me com todas as minhas forças no que ela está pensando e prossigo até que ela pare. Às vezes, isso acontece e nesse caso eu tenho que agir depressa, a fim de impedir que ela volte. Como se estivesse saindo no momento em que ela vem entrando, ou vice-versa. Continuam os médicos com os exames psicológicos. Fazem testes no minoltra personalidade. Chegam, como é claro, a resultados inteiramente diferentes. Há dois espíritos distintos, lutando pela posse do mesmo corpo. São filmadas, separadamente, suas caligrafias são examinadas, fazem-se encefalogramas de ambas. São anotadas as reações de cada uma delas. Eve Black se diverte ao ver a outra na tela, chama-lhe afetada, enquanto Kiewitt, muito tensa e algo envergonhada, se sente visivelmente desgostosa ao assistir ao filme no qual uma outra criatura se apossa de seu próprio corpo e se porta de maneira tão insólita. A certa altura, o médico resolve convocar as duas personalidades ao mesmo tempo,
mas provoca tal crise de dor de cabeça que é obrigado a desistir. De outra feita, desejosa de dar uma espiada à sua expressão, no local onde trabalha a outra, Eve Black se manifesta, escreve desajeitadamente uma piada grosseira, com a máquina que a outra operava, e se retira deixando tudo na maior confusão. Note-se que Evewit era datilógrafa, ao passo que a outra não. São, enfim, dois tipos inteiramente diferentes, opostos, nos gostos, inclinações e no caráter. Uma é calma, concentrada, modesta, grave, trabalhadora, virtuosa, algo contemplativa. A outra, turbulenta, irresponsável, superficial, espalhafatosa. Uma tem alergia pelo nilon, que lhe provoca urticária, a outra, não. Ao fim de muita observação, o médico concluiu que a amnésia de Evewit ocorria sempre nos períodos em que Eve Black se manifestava, o que é mais que evidente. Um belo dia, uma terceira personalidade se manifestou. Declarou chamar-se Jane. Não havia a menor dúvida de que não se tratava de Evewit, nem de Eve Black. Era mais amadurecida, parecia mais inteligente, estava bem acima, intelectualmente, das duas Eve. Jane tinha conhecimento do que faziam as duas Eve, mas não tinha acesso à experiência acumulada de suas companheiras. Nada sabia sobre elas, com relação ao período anterior à sua própria manifestação. Era uma criatura boa, com elevada dose de ternura humana, interessada no bem-estar de Evewit e de sua filhinha. Só conseguia manifestar-se através de Evewit, nunca através de Eve Black. Desde o início, os médicos sentiram que somente Jane poderia resolver os problemas das três entidades. De fato, mais tarde, a própria Jane, comovida ante certa atitude de Evewit, com quem simpatizava, propôs sacrificar-se para que Evewit vivesse, e não ela, Jane. Em Evewit, dizia ela, a virtude da caridade não é uma compulsão. Jane não possuía nenhuma consciência do que lhe ocorrera antes de abrir os olhos no consultório do médico. No entanto, apresentava-se digna, confiante, amadurecida, constituindo profundo mistério para o médico, que continuou a encará-la como uma resultante das personalidades primitivas, quando na realidade se trata de um espírito autônomo, consciente, mas com a memória obliterada. Nenhuma das Eve tinha conhecimento da terceira entidade. Em pouco tempo esta última começou a ter acesso ao consciente de ambas e acompanhava uma e outra nas suas atividades opostas. Jane desenvolveu-se rapidamente, pois que absorvia todo o conhecimento que passava pelo consciente das companheiras. Estava bem certa de que as experiências das outras não eram suas. Às vezes tinha curiosas observações, como esta: sou completamente possuída por uma impressão de solidão. Espero poder ser útil a Evewit de alguma forma. Talvez disponha de muito pouco tempo para viver este meu curioso fragmento de vida. No entanto, os médicos continuavam a crer que Jane era uma espécie de fusão, algo como uma combinação, um acordo entre as duas personalidades anteriores de Eve Black e Evewit. Por fim, confessam que se foi tornando difícil ajustá-la ou mesmo forçá-la dentro desse conceito. Era, definitivamente, outra entidade. E mais perplexos ficavam os cientistas, pois ainda não podiam aceitar a ideia de que, naquele pobre corpo, três espíritos diferentes lutavam desesperadamente pela supremacia. Um deles, Eve Black, com a frívola disposição de se divertir; outro, Jane, com a intenção cristã de ajudar a resolver um problema; e, finalmente, o terceiro, Evewit, desorientada, sendo aos poucos dominada pelas demais. O caso provocou celeuma nos meios científicos. As três senhoras, expressão dos autores, foram estudadas por um grupo de cientistas da mais alta categoria. Não se percebeu um lapso, uma contradição, uma falha, por menor que fosse, nas três manifestações, consultadas independentemente.
Um dos investigadores perguntou a Jane sobre um fato que ocorrerá há cerca de um ano, e obteve a seguinte resposta: mas, doutor, o senhor esquece que só tenho 7 meses. Outro quis sugerir que Eve Black participava dos sentimentos e reações de Everett, insinuando que seriam irmãs gêmeas. E ela, enfática, mas não gêmeas idênticas. O que ainda mais confundia os médicos era o fato de que as 3 personalidades eram absolutamente normais. Com isso não poderiam simplesmente encaminhar a questão para o lado da esquizofrenia. Mas, perguntavam, como se formavam as 3 personalidades. Não havia explicação, a não ser que se recorra à doutrina espírita, pois que se tratava de 3 espíritos diferentes. Haviam, porém, várias suposições outras. As 3 seriam talvez um desdobramento de uma entidade primitivamente unificada. Ou seria possível que os elementos funcionais que compunham cada uma nunca se haviam unificado? Imaginavam, então, um meio de as integrar numa única personalidade. Enfim, não sabem, honestamente, o que fazer, como não sabem, e confessam claramente, o que fizeram para curar a moça. Confundem o caso em estudo com esses que ocorrem quando dizemos que uma pessoa convertida assume outra personalidade. Ou de outra que se transformou depois do casamento. Ou daquele outro que depois da guerra não era mais o que fora. Ou do homem que se encontrou depois que o pai perdeu o dinheiro. Ou da mulher que de tanto se dedicar ao lar e os filhos perdeu a personalidade. O curioso é que 2 espíritos conhecem perfeitamente a situação em que se acham. Somente Everett não tem noção exata do que se passa. Já vimos que Eve Black, logo na primeira entrevista, faz observações perfeitamente pertinentes ao médico. Jane, por sua vez, escreve estas palavras reveladoras. Everett e Eve Black são 2 indivíduos destacados e muito diferentes, assim como eu também sou delas destacado e diferente. Contudo, há ainda qualquer coisa que nos mantém unidas, de certa forma, remotamente. Ao que parece, nenhuma de nós pode ser eliminada sem causar danos fatais às outras 2. Este trecho é importante, leitor, porque revela a trama toda do caso. Confesso que quando li o livro, há cerca de um ano, não pude compreender, em todos os seus pormenores, a mecânica das 3 manifestações espirituais. Sabia perfeitamente que se tratava de um fenômeno mediúnico, mas alguns pontos ficaram obscuros, como, por exemplo, a personalidade de Jane, que surgiu sem consciência do passado. Afinal, quem era a verdadeira dona do corpo da jovem senhora? Os autores julgam ter resolvido o enigma, explicando em termos psicanalíticos, quando menina, Jane fora obrigada a beijar uma parenta morta. O horror daquela cena teria, na opinião dos médicos, provocado o estranho fenômeno de múltipla personalidade. Ao contar essa recordação, Jane desferiu um grito inumano, comprimiu as têmporas e saiu desesperada a correr até a sala próxima. Depois tudo se aquietou. Mas a personalidade que ficou não era mais nenhuma das Eve e não era também Jane. Era uma quarta, que não sabia ao certo o próprio nome. Estava abaladíssima, como se acabasse de ser vítima de um terremoto. Deram-lhe o nome de Evelyn Witt e não se ouviu mais falar nas outras 3 personalidades. Por algum tempo ela se sentiria confusa, vazia e solitária. Sentia falta de Eve Black, por estranho que pareça. Quanto à menina, filha de Everett, assumiu logo a atitude de dizer que era como se fosse sua própria filha, pois que o fora de Everett. A falta que sentia das companheiras era bem explicada, não sabia onde estavam agora, mas sentia que continuavam a existir. Antes, era como se tivesse 2 irmãs atrás de uma cortina. Sabia que estavam ali. Agora não, estava sozinha e deprimida. Com essa personalidade sobrevivente, o livro se encerra num tremendo emaranhado de teorias, com citações de Adler, Jung, descrição dos testes, divagações e suposições de toda a ordem. Que foi feito de Jane?
Qual a sua opinião, leitor? Ao que parece, 4 espíritos diferentes atuaram sobre aquele corpo. Parece correto admitir que a personalidade, que se chamou Jane, não fazia parte do grupo. Deve ter sido um espírito encarregado de ajudar a desfazer a dolorosa situação. Vimos como era nobre, inteligente e superior. Vimos também que podia acompanhar uma e outra indistintamente, sendo que as duas Eve não tinham consciência de sua existência. Sentia ter uma espécie de missão a desempenhar, embora não a visse muito claramente. Por outro lado, seu estado de consciência, quando incorporada, vai somente até o momento em que começou a se manifestar através da moça. Nessa ordem de raciocínio, como poderíamos explicar a eclosão da entidade que se chamou Eveline? Poderíamos aventar uma hipótese: Eveline seria a dona efetiva do corpo físico e que, sufocada pela manifestação permanente das demais, tenha ficado sempre à margem. No notável livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, vamos encontrar este esclarecimento precioso que parece adaptar-se ao caso das 3 faces de Eva. Vejamos o que contém o capítulo 15, Vampirismo Espiritual, pág. 118, no subtítulo Parasitismo e Reencarnação. Nas ocorrências dessa ordem, obsessão, quando a decomposição da vestimenta carnal não basta para consumar o resgate preciso, vítima e verdugo se equiparam na mesma gama de sentimentos e pensamentos, caindo, além túmulo, em dolorosos painéis infernais, até que a misericórdia divina, por seus agentes vigilantes, após estudo minucioso dos crimes cometidos, pesando atenuantes e agravantes, promove a reencarnação daquele espírito que, em primeiro lugar, mereça tal recurso. E, executado o projeto de retorno do beneficiário, a regressar do plano espiritual para o plano terrestre, sofre a mulher, indicada por seus débitos à gravidez respectiva, o assédio de forças obscuras que, em muitas ocasiões, se lhe implantam no vaso genésico por simbiontes que influenciam o feto em gestação, estabelecendo-se, desde essa hora inicial da nova existência, ligações fluídicas através dos tecidos do corpo em formação, pelas quais a entidade reencarnante, a partir da infância, continua enlaçada ao companheiro ou aos companheiros menos felizes, que integram com ela toda uma equipe de almas culpadas em reajuste. Teria sido esse o caso da senhora Whitty. Não o poderemos, certamente, afirmar em sã consciência. Primeiro porque nos faltaria autoridade para tanto. Segundo porque, mesmo que dispuséssemos da necessária autoridade, não teríamos ao nosso alcance os elementos imprescindíveis ao julgamento do caso, que foi examinado exclusivamente à luz dos postulados materialistas da moderna psicanálise. Lerão bem? Sim, postulados materialistas, pois que é precisamente entre os homens que mais de perto lidam com os problemas da alma, que se encontram, paradoxalmente, os menos preparados para aceitar o espírito como entidade autônoma, real, inteligente e sobrevivente. Como poderão esses homens entender do espírito humano, cuidar de seus males e iniciar uma tentativa de cura, se nem ao menos conseguem aceitar a existência do espírito? Essa é uma das grandes contradições da ciência moderna, que se recusa até mesmo a examinar a possibilidade de estar errada. No entanto, o que temos visto no passado e o que por certo continuaremos a assistir no futuro, é que precisamente aquele que não se dá por satisfeito com os antigos métodos, e não se conforma com os dogmas científicos, é quem descobre novos rumos, cria novas possibilidades ao crescimento espiritual do homem. A história está cheia de exemplos. Santos Dumont não seria o pai da aviação se não se rebelasse contra o dogma de que o mais pesado que o ar não poderia voar. A expedição de Colombo era uma refinada loucura, em face da mentalidade dos conhecimentos predominantes em sua época, pois que a Terra não podia ser redonda. A despeito de todas as lições do passado, continuamos a nos deixar enganar pelas aparências da realidade, sem acuidade suficiente para penetrar o âmago da realidade.
O átomo, que ainda ontem era considerado como fronteira avançada da matéria, a partícula indivisível por definição, está sendo desintegrado a cada instante nos modernos laboratórios, tendo mesmo provado sua tremenda força devastadora sobre núcleos humanos, onde espíritos de todas as tendências cumprem a jornada pela carne. Falamos em matéria, mas que é matéria? É outra ficção científica, cuja conceituação alui fragorosamente, quando se descobriu que matéria é energia concentrada e que energia é matéria liberada. É tudo uma questão vibratória. E ainda mais, outros mistérios do átomo se desvendam aos poucos. O núcleo está de tal forma distanciado das demais partículas atômicas, que, no dizer de um cientista, parece uma simples mosca no centro de uma catedral. Os conceitos que nos parecem irremovíveis, hoje, serão obsoletos amanhã. Por que, então, não admite o psicólogo, apenas para raciocinar, que existe, de fato, essa coisa chamada espírito? É chocante verificar, num livro tão doloroso como As Três Faces de Eva, que os autores, médicos de nomeada, cuidando de distorções espirituais, não consigam ver, no caso, nada mais que um conjunto de manifestações freudianas ou adlerianas. O próprio Freud, que tão fundamente estudou o comportamento da criatura humana, quantas vezes deve ter tropeçado na ineludível evidência do espírito? Porque não a proclamou aos quatro ventos, com o peso de sua autoridade. Talvez não quisesse arriscar-se a jogar a sua autoridade contra a autoridade maior do dogmatismo científico. Talvez nem mesmo tivesse examinado a hipótese de seguir as pistas que o levariam fatalmente ao reconhecimento da existência do espírito. Cientificamente, dentro dos preceitos e preconceitos da ciência unilateral, o espírito não deve e não pode existir. O pensamento é mera função do organismo físico, como qualquer secreção vulgar. Em todos eles, vamos encontrar a mesma argumentação superada, repetida e cansativa. A consciência nasce, cresce e morre com o nascimento, desenvolvimento e desintegração do corpo físico. Como é que pode existir independente deste? Se o peixe pudesse raciocinar cientificamente, não admitiria que alguém fosse capaz de viver fora d'água. De modo que, voltando ao livro, vemos que dois cientistas tomam de um caso de múltipla personalidade, isto é, a dolorosa tragédia de três espíritos desorientados e infelizes, lutando pela posse do mesmo corpo físico, e ficam a imaginar hipóteses de personalidades conscientes, inteligentes e independentes a se formarem, como de fragmentos de outras personalidades. Os próprios fatos e dados que apresentam, desacreditam essa tese. Os testes psicológicos lá estão para dizer que se trata de três criaturas diferentes, fundamentalmente diferentes e individualizadas. Colocadas face a face com experimentados analistas de alto nível, a todos surpreendem com as respostas coerentes que dão. Os únicos surpreendidos, no entanto, são os próprios analistas, porque as entidades sabem muito bem que nada têm em comum, a não ser aquele pobre corpo físico, campo de batalha em que se digladiam penosamente. Releiam esta resposta de Eve Black ao analista, não me faça rir. A esta altura, deveria estar mais bem informado, doutor. Nem a essa altura, nem mais tarde, o doutor estaria bem informado. Ele apenas segue a trama, de olhos vendados, ao sabor da imaginação e da iniciativa dos próprios espíritos, que lutam pela posse do veículo físico. O método terapêutico que empregam, parece mais um encadear de tentativas e experimentações. No final de contas, o resultado que obtêm, sem mesmo saberem como, e isso eles próprios o confessam, lhes parece ter sido possível graças a uma sintetização ou integração de duas ou três personalidades originárias em uma só que prevalece e sobrevive. Mas o leitor, com alguma tintura de conhecimento espiritualista, fica convencido de que, dos espíritos que assaltavam o mesmo organismo físico,
3 conseguiram finalmente desprender-se, deixando aquele que parecia mais apto a continuar a vida material, aquele que realmente era o dono do corpo. Perdeu-se, dessa forma, excelente oportunidade para um estudo completo, racional e esclarecedor do fenômeno. Acha o Dr. J. B. Heine que as entidades espirituais deveriam ajudar a provar sua própria existência e sobrevivência. É o que tem feito, como acabamos de ver. E que faz a ciência com um caso destes? Soterro impiedosamente sob um emaranhado de teorias abstrusas e superadas. Mas, tenhamos paciência. Novos casos virão e outros mais, até que a ciência, num momento de humildade e lucidez, possa dizer, de fato, não há outra saída, o espírito preexiste, vive e sobrevive. Esperemos. O tempo, que para nós, metidos na carne, parece tão longo, é apenas uma convenção contida pela nossa própria limitação. Para Deus, o tempo não existe, apenas a verdade eterna sobre nada, serena, o mar da inquietação humana. 6. Mais um livro do Dr. Heine. Associado ao seu antigo colaborador, Dr. J. G. Pratt, o Dr. J. B. Heine, chefe do Laboratório de Parapsicologia da Duke University, dos Estados Unidos, publicou em 1957 o livro intitulado Parapsychology, Frontier Science of the Mind. O objetivo do livro é o de apresentar um resumo dos conhecimentos sobre a parapsicologia, no seu estado atual. Destina-se, em primeiro lugar, aos vários grupos profissionais ligados à medicina, à psiquiatria e às ciências sociais. O livro poderá interessar, também, aos professores, clérigos, etc. Finalmente, confessam os autores, no prefácio, que ao escreverem a obra tinham em mente produzir um livro didático, destinado, eventualmente, à adoção em cursos universitários. O livro é dividido em 2 partes que, por sua vez, são subdivididas em vários capítulos. A primeira é expositiva e intitula-se Conhecimento Atual. A segunda é de caráter mais prático e se destina a fornecer os instrumentos e os métodos de avaliação àqueles que desejarem pesquisar o fascinante assunto. Chama-se, esta segunda parte, Técnicas de Aplicação dos Testes. No primeiro capítulo da primeira parte, os autores procuram delimitar o campo da parapsicologia, dando as definições principais, as subdivisões e suas relações com outras áreas de atividade científica, além de uma explanação geral sobre os termos e os conceitos fundamentais. Esclarecem que os fenômenos de que cuida a parapsicologia se enquadram perfeitamente na ciência natural, de vez que são fatos da natureza, ainda que os fenômenos parapsíquicos sejam totalmente inexplicáveis em termos de princípios físicos. Na realidade, continuam os autores, a conceituação do que é natural se apoia nas descobertas da ciência e, portanto, está sempre crescendo à medida que os métodos de pesquisa vão revelando novas ciências. Por fim, acrescentam, está claro agora, contrariamente ao que proclamam algumas das limitadoras filosofias vigentes, que a natureza se estende além dos domínios das leis puramente físicas. Esta é uma afirmativa importante, porque representa um ataque direto à tola argumentação da ala materialista da ciência. Não escapará a ninguém o fato de que o ataque, desta vez, não partiu dos filósofos e pensadores espiritualistas, mas de gente da sua mesma espécie, isto é, de cientistas em busca de uma verdade transcendental, doam a quem doerem as conclusões. Todo ramo de conhecimento começa, necessariamente, com um conjunto de fatos desconhecidos que não encontram explicações nas ciências existentes. A parapsicologia, no entanto, no dizer de Heine Pratt, já superou essa fase e pode ser, agora, caracterizada como o ramo da pesquisa que trata de operações pessoais e fenômenos não físicos. As principais divisões são derivadas da natureza dos próprios fenômenos observados, isto é, percepção extrasensorial ESP, e psicocinesia, PK.
A primeira se subdivide em telepatia, clarividência e presciência. Os autores prosseguem, dizendo que a presente distinção entre a parapsicologia e a psicologia geral é temporária. Com o tempo, os fenômenos parapsíquicos se integrarão no corpo da psicologia. Outra afirmativa de grande mérito, nesta obra, e a de que a interação dos sistemas psíquicos e físicos implica, para a mente lógica, uma unidade básica, sugerindo que os fenômenos da parapsicologia e os da física pertencem ao mesmo conjunto de leis universais. Se assim, então há um campo mais vasto na realidade a ser descoberta do que aquele que já foi revelado. Mais além, dizem os autores que a descoberta, no homem, de propriedades não atribuíveis à lei física, empresta à teoria e à filosofia das relações humanas uma qualidade distintamente antimaterialista, que é revolucionária e de profundo alcance. Para a religião, essa descoberta fornece a refutação da ciência ao materialismo. Perdoe o leitor as extensas citações. Queria apenas deixar patente que as descobertas da parapsicologia não acrescentam nada de novo à substância da revelação espírita, apenas confirmam os pontos importantes da doutrina. O Espiritismo sempre afirmou que a manifestação espírita, como o chamado milagre, as aparições, premonições, fenômenos de transporte, levitação, de telepatia, clarividência e outros, não são derrogações das leis do equilíbrio universal. Se o fossem, teríamos que admitir alguém com capacidade de modificar leis de origem divina, ou que o próprio Deus as alterasse ao sabor de sua fantasia, em benefício de alguns escolhidos. Ao contrário, os mestres do Espiritismo, encarnados e desencarnados, sempre proclamaram que os aludidos fenômenos, longe de desrespeitarem leis conhecidas, são manifestações de outras leis que desconhecemos. Daí a conclusão lógica do Espiritismo, agora também alcançada pela parapsicologia, de que há um conjunto universal de leis que regem todos os fenômenos, sejam eles de origem física ou psíquica. A própria ciência é uma só, que dividimos e subdividimos em minúsculas frações, para podermos estudá-las a contento, pois que nossa mente limitada não pode alcançar todo o conjunto de uma só vez. A despeito das divisões, no entanto, não podemos fugir ao fato de que o universo é uma unidade integrada por miríades de leis que se completam harmoniosamente, divinamente. É também óbvia, por conseguinte, a conclusão de que é maior a parte desconhecida da realidade, que a conhecida. Por último, ainda em concordância absoluta com a doutrina espírita, os cientistas estão proclamando que a própria ciência abriu luta contra o materialismo. Ainda no capítulo inicial, os autores procuram apresentar as principais diferenças entre a parapsicologia e algumas práticas ou conceitos populares, como o ocultismo. Quanto ao espiritismo ou espiritualismo, dizem eles, também tem sido largamente confundido com a parapsicologia. Não obstante, acrescentam, o espiritualismo e uma religião, tendo como ênfase central a crença na existência de um mundo de personalidades desencarnadas supostamente capazes de se comunicarem com os vivos, principalmente através da mediunidade. Dizem ainda que, como em todos os sistemas religiosos, há certas doutrinas no espiritualismo baseadas na presunção de capacidades que não foram verificadas por métodos científicos em parapsicologia. Será a palavra da parapsicologia assim, tão final e infalível que lhe caiba decidir, sem apelação, da autenticidade das doutrinas espiritualistas. Aí está uma lamentável distorção. Não que tenhamos receio, pelo contrário, desejamos que façam todas as pesquisas que quiserem. Sabemos que a pesquisa confirmará integralmente as principais verdades espíritas. Mas, que se atribua para a psicologia tal força oracular, é anticientífico, porque os conhecimentos humanos estão em constante processo de revisão evolutiva.
No segundo capítulo se cuida dos métodos objetivos de pesquisa científica e sua aplicação à parapsicologia. Ao examinarem os métodos para uso clínico e outros, os autores dão notícia, a certa altura, das dificuldades que, também eles, têm tido com os que se opõem às suas ideias. Com ligeiras adaptações, poderíamos